E se tu tiver, então na superfície do oceano, por exemplo, a pressão é cerca de 1 atmosfera. E se tu mergulhar na água aqui, vamos descer um pouquinho. Será que aqui a pressão vai ser mais ou menos de 1 atm? Mais. Pensa que aqui na superfície só existe o ar batendo em ti, criando uma certa pressão. Dentro do líquido, existe a pressão do ar mais do líquido que está em cima de ti. Tu pode pensar que tem tudo isso de líquido em cima de ti e o peso desse líquido em cima de ti está fazendo uma pressão no teu corpo. Quando tu está dentro do líquido, gente, as moléculas de água vão bater em volta de ti e criar uma pressão no teu corpo. E quanto mais fundo, mais pressão. Antes da gente fazer conta, ó, vamos só fazer uma comparação aqui. Vamos dizer que esse é o ponto A, esse é o ponto B. Só olhando para cá, onde que tu sente mais pressão, em A ou em B? Em B. Quanto mais profundo, mais água em cima de ti. Tu pode pensar que, de certa forma, quando a gente está aqui na superfície, a gente está no fundo de um oceano de ar. Olha só. A gente é tipo uns peixes no fundo de um oceano de ar. Quando tu sobe uma montanha, tu está indo para perto da superfície desse oceano de ar. Então, aqui tu está afundando, tem mais pressão. E aqui tu afunda num oceano de água, daí é mais pressão ainda. Tá? Inclusive, vamos marcar outro pontinho aqui, vamos marcar um pontinho C. Comparando B e C, onde que tem mais pressão? É igual. É sempre assim, tá? Quando tu afunda, a pressão aumenta, se tu vai para os lados, é a mesma pressão. Então, só para anotar, a pressão em A seria, pressão em B seria maior que a pressão em A. E a pressão em C é igual à pressão em B. Sempre que tu tiver na mesma profundidade e mesmo líquido, isso vai te dar a mesma pressão. Mesma pressão. Então, de novo, é sempre assim. Quando tu afunda, a pressão aumenta. Quando tu vai para os lados, ela fica igual. Daqui a alguns segundos, a gente vai aprender a calcular essa pressão. Mas antes disso, eu queria fazer um comentário que é o seguinte. Se for água, dá para fazer de cabeça, tá? Água vale a pena de saber de cor, porque a maioria dos exercícios é com água. No caso da água, gente, cada 10 metros que tu desce, é que nem colocar mais uma atmosfera na tua cabeça. Então, aqui a pressão é 1 atm, né? Se tu mergulhar 10 metros na água, a pressão agora é 2 atm. Cada 10 metros é que nem colocar mais uma atmosfera. Se tu mergulhar mais 10 metros, agora a pressão é 3 atm. Aqui no ponto C também, né? Porque é igual. Então, na água, cada 10 metros que tu mergulha, é que nem colocar mais uma atmosfera na tua cabeça. O bom é que a maioria dos exercícios é com água, então tu pode fazer de regra de 3. Sei lá, 10 metros é 1 atm. Se for 8 metros, é X, faz a regra de 3. E assim vai. Tomem cuidado, né? Se eu te disser que a profundidade é 20 metros, daí a pressão é 3, né? 2 atm por causa da água, mais 1 atm por causa do ar que está ali, né? E assim vai. Tranquilo com isso, gente? Tinha uma pergunta. Daí é mais... Tem que andar quilômetros para mudar alguma coisa. No caso da água, como ela é muito densa, um pouquinho de água já faz bastante pressão. Pensa que tu tem mais ou menos aqui, sei lá, uns 100 quilômetros de atmosfera. E eu tô falando que 10 metros da água é que nem colocar mais esses 100 quilômetros de ar, né? Eu tô falando que 10 metros de água faz a mesma pressão que a atmosfera inteira. Então, como a água é bem mais densa que o ar, um pouquinho de água já aumenta um monte a pressão. Já no caso do ar, como ele é bem leve, digamos assim, ele é pouco denso, tem que subir um monte para fazer diferença. Pensa, o Everest tem, sei lá, tem 8 quilômetros de altura, né? Então, enfim, tem que subir um monte. E, além disso, não é tão simples, porque no caso da água, ela tem sempre a mesma densidade. Já no caso do ar, a densidade aqui, o quanto as moléculas estão juntinhas, é diferente daqui. Então, não segue o mesmo padrão. Cada 10 metros é uma coisa. Depende do ar. Então, resumindo, depende. No caso do ar, se tu andar pouco, tu pode fazer de conta que a pressão continua igual. Então, aqui tu pode fazer de conta que ainda é 1 atm, sabe? Um pouquinho para cima não muda quase nada. Tem que subir quilômetros para fazer diferença. Eu sei que um avião voa... Alguém sabe mais ou menos a altura que um avião voa? Pensa que uma montanha, o quê? Uns 7 quilômetros. O avião tem que voar acima disso, né? Para não bater.
Avião voa uns 10 quilômetros de altura, depende do voo, blá, 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 mas dá na média isso, quilômetros de altura. Onde um avião voa, a pressão acho que já vai para tipo 0,6 atm, 0,4. Não tenho certeza, tá? Tô inventando. Mas é por aí. Diga. Aquele buraco ali não tinha que ter mais moléculas lá? Ah, sim, é que eu fiquei com preguiça de fazer. Ah, tá. Mas ele tem mais do que... Sim, sim. Pensa que tem um monte de... O ar vai ficando cada vez mais denso, né? Então, uma coisa assim. Se eu tiver Melhor agora. se eu tiver uma piscina de 10 metros de profundidade, eu posso dizer também que é a mesma? Sim. Numa piscina de 10 metros de profundidade, no fundo da piscina ia ter 2 atm de pressão em cima de ti. 1 atm do ar mais 1 atm dos 10 metros da água. Claro, isso aqui é para água doce. Se tu fala de água salgada, ela é um pouquinho mais densa por causa do sal, mas detalhes. Se tu quiser fazer a conta, vamos dizer que não é água, é, sei lá, xixi, não sei. É algum outro líquido, daí tu tem que fazer a conta para descobrir a pressão. Então, isso aqui, gente, só para deixar claro, é para água, tá? Então, tu pode dizer que 1 atmosfera é a mesma coisa, ó, presta atenção, que 10 metros de coluna de água, MCA, metros de coluna de água. Então, uma coluna de água de 10 metros faz a mesma pressão que 1 atmosfera. É isso que eu quero dizer. Em química, às vezes aparece outra unidade. Em química, às vezes, eles chamam isso de 760 milímetros de mercúrio. Já viram isso? Milímetros de Hg. Às vezes faz isso em física também, mas enfim. Eu gosto de pôr a culpa nos outros, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. É que assim, ó, se tu pegar uma coluna de mercúrio de 760 milímetros, mais ou menos isso aqui, 76 centímetros, ele faz a mesma pressão que os 10 metros de água, que é 1 atmosfera. Mercúrio é bem denso, né? Então pensa que um pouquinho assim de mercúrio faz a mesma pressão que 10 metros de água, né? Muita coisa. Mas se tu quiser fazer a conta, se eu quiser saber exatamente quanto que é a pressão no interior de um líquido, isso é o que a gente chama de pressão hidrostática. É a pressão dentro de um líquido parado. Então, se tu tem aqui um certo líquido, sei lá eu o que é, e eu quero saber a pressão aqui nesse ponto, vamos chamar de ponto A. As moléculas do líquido estão batendo aqui, criando uma certa pressão. A pressão no ponto A é... Como é que eu acho isso? Olha só. Se eu tivesse aqui em cima, a pressão seria o quê? A pressão atmosférica, né? A pressão aqui embaixo é o quê? É a pressão da atmosfera mais a pressão que o líquido faz ali. Então, a pressão no ponto A é a pressão atmosférica, que é a da superfície. Isso aqui depende do lugar, tá? Não sei se é nível do mar ou não. Então, isso aqui a questão vai ter que te dar. Mais a pressão que vem do líquido, que é dGH. Isso aqui, então, é a pressão que vem do líquido. O que é cada coisa? Isso é a pressão no ponto A, isso é a pressão da superfície, da atmosfera. D, o que é? É a densidade do líquido. O que é o G? É a aceleração da gravidade, que aqui na Terra vale aproximadamente 10, né? A maioria dos exercícios é no planeta Terra. Razoável, né? E esse H, o que é? O H é a profundidade. Vocês podem pensar que ele é a altura do líquido que está em cima de ti. Tá? Então, é a altura da coluna de líquido. Pensem que é a profundidade que eu acho mais fácil. Tá? É a distância da superfície até onde tu está. Tem que cuidar as unidades aqui para não dar creu, tá? Profundidade a gente vai usar em metros. Não, assim, gente, como o G, que é esse valor que vai aqui, tem 1 metro dentro dele, e 1 segundo, não tem escapatória. Isso aqui são unidades do SI. Então, as outras coisas também tem que estar em unidade padrão. O H vai ter que estar em metros. Alguém sabe qual que é a unidade de densidade em física? O que é densidade? É a massa pelo volume, né? Massa a gente usa em quilogramas em física e o volume em metros cúbicos.
Então, a densidade em física vai ficar em quilogramas por metro cúbico. Isso pode aparecer para vocês em gramas por centímetro cúbico, também é comum. Mas daí tem que converter, tá? Para passar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, tem que fazer vezes 1000. Então, se eu te disser que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, isso dá 1000 quilogramas por metro cúbico, que é o que vai aqui. O contrário é ao contrário, né? Daqui para cá tu divide. E a pressão atmosférica, tu vai ter que colocar em pascais, tá? Não tenta enfiar em ATM ali. Como isso aqui está em unidades padrão, esse cara tem que estar na unidade padrão também. E daí, consequentemente, tu vai achar uma resposta em pascais. Mas, de novo, se for água, por exemplo, tu pode fazer a conta de cabeça. Cada 10 metros de água é 1 atmosfera. Se for mercúrio, tu também pode fazer a conta de cabeça. Cada 76 centímetros de mercúrio, 760 milímetros, é 1 atmosfera. Tem um jeito de lembrar dessa formulinha. É o famoso, para passar, devemos gostar de hipopótamos. Tem gente que diz devemos gostar de hidrostática, mas hipopótamo é mais legal, né? Isso aqui tem um nome. Se chama lei de Stevin. Para achar a pressão dentro de um líquido. O nome é psicológico, né? Vou fazer aqui uma coisa, dar uma balaca. Ó. Dar uma profundidade pro conteúdo.